Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de desenho assistido por computador. Essa vai ser a nossa aula 9 e eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre o que é um projeto de arquitetura, né? Porque eu estou mostrando aí o AutoCAD, como é que usa ele, como é que faz planta baixa. Mas assim, eu nunca parei para falar para vocês o que é de fato uma planta baixa, né? O que é de fato um projeto arquitetônico. Eu não sei se a essa altura vocês já viram e já conhecem, eu acredito que sim. Mas a gente vai fazer uma revisão sobre essa NBR, que é a NBR 6492. Eu acho que vocês já sabem o que é uma NBR, né, uma norma brasileira, como ela é criada, como a gente vê se ela está em vigor ou não. Essa é uma aula que eu ensino para o pessoal de desenho arquitetônico. Se vocês já sabem, inclusive, é uma aula que é derivada da aula de engenharia. Eu utilizei uma aula de engenharia para falar sobre normas, né? Se por um acaso vocês não souberem, me avisem que eu disponibilizo essa aula para vocês. Mas eu já expliquei tudo, como ver o NBR e tal, já falei até no Instagram, enfim, já não é mais novidade, né, gente? Então, já conhecendo sobre o que é a tal da norma de desenho de projeto de arquitetura, a gente vai falar um pouco sobre os elementos que compõem o projeto, que é o tema desta aula aqui, a aula 9, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula? Então, agora que vocês já sabem a importância de observar tanto a data da NBR quanto a data de última revisão, confirmação, nós vamos falar sobre uma NBR muito importante para desenho arquitetônico, que é a NBR 6492, de 1994. Ela é bem antiga, né? Assim, 1994, acho que os pais de vocês estavam nascendo, basicamente. Eu já era nascida, mas tudo bem. E já era até já era uma pré-adolescente, mas enfim, né? Vamos voltar aqui para a aula. Essa NBR, ela fala sobre a representação de projetos em arquitetura. É uma norma que fixa as condições exigíveis para representação gráfica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensão. Ela não abrange as condições de projeto, que a gente vai ver aqui no desenho arquitetônico 2, a gente vê de forma muito superficial e a gente aprofunda mais as condições de projeto no desenho arquitetônico 3. Tá? Mas aqui a gente vai principalmente focar na forma de representação de um projeto. Que, como vocês já sabem, uma construção ela é um objeto tridimensional. Vocês já viram isso lá em desenho técnico, né? Acredito que vocês lembram. A gente tem objetos em 3D, tridimensionais, que tem largura, altura e comprimento, e a gente aprende a representá-los de forma bidimensional, ou seja, em apenas duas dimensões, né, no papel, sem que se percam as características principais desse objeto. E é isso que a gente vai aprender aqui com essa NBR. Então, como se divide o projeto de arquitetura? Bom, a gente tem uma construção, como vocês estão vendo aí, essa casa. Essa casa ela foi feita por mim num programa chamado SketchUp. Eu acredito que vocês já conheçam. É um programa de modelagem 3D muito fácil, muito simples. Ele é encontrado gratuito na internet, né? Tem a versão paga, mas tem também a versão gratuita. Então, é um programa para a gente fazer modelagem 3D de forma muito simples. É um programa que eu adoro fazer, né? Eu adoro mexer nele, eu adoro testar coisas nele. E aí eu produzi essa casa para as aulas. Então, essa casa ela está localizada na Rua das Flores Primaveris, que é uma rua fictícia, tá, gente? Essa rua não existe, pelo menos não que eu saiba. Tudo isso aí é fictício, né? É inventado. Então, a gente tem esse projeto completo, vocês veem que ele é todo 3D, né? Uma casa dentro de um terreno, com a calçada, numa rua determinada. E a gente vai representar essa construção em
planta de situação, planta de locação, planta baixa, cortes e fachadas. Lembrando que nesta aula, especificamente, a gente vai passar muito por alto de cada um deles e a gente vai desenvolver projetos ao longo desta disciplina, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, a planta de situação. É uma planta que contém as informações completas sobre a localização do terreno, tanto em nível macro, né, a região da cidade, o bairro, quanto em nível micro, que é a localização na rua e na quadra, né, onde o lote está certinho ali na quadra. Então, aqui vocês veem um exemplo, né, daquela casinha lá que eu mostrei para vocês, que se localiza na Rua das Flores Primaveris. A gente já sabe que olhando para essa planta, a gente já sabe que esse lote, né, onde foi construída essa casa, onde vai ser construída essa casa, tá nessa Rua das Flores Primaveris, entre a Avenida dos Ipês e a Rua Professora Mariana. Então, a gente já entende aí aonde que está localizado na quadra esse lote. Isso bem daqui está muito por cima, às vezes a gente precisa de mais informações, tá? Como eu coloquei aqui na observação. Na planta de situação, é necessário que a localização do terreno seja prontamente identificada, sem que haja dúvidas por parte de quem vai ler o projeto. Portanto, pode ser necessário, de vez em quando, uma planta de macrolocalização, que a gente vai estudar isso mais adiante, tá? Apenas para vocês entenderem aqui do que se trata. Depois a gente tem a planta de locação, que também é chamada de planta de implantação. Ela compreende a localização da edificação ou das edificações, né, caso haja mais de uma dentro do lote, dentro da área do terreno, além de informações necessárias a respeito de alguns dos projetos complementares, como movimento de terra, arruamentos, rede hidráulica, elétrica, de drenagem, entre outros. A gente também vai estudar isso com mais detalhe. Vocês podem ver aí que a planta de locação, ela já é um pouquinho mais detalhada, né? Porque a gente vai identificar onde a construção está localizada dentro do terreno. Junto com a planta de locação, pode também aparecer a planta de cobertura, que se trata de uma visão superior mostrando como é a cobertura da edificação. Aqui eu não coloquei, mas essa planta de cobertura ela pode estar junto com a planta de locação. Pode ser feita separada das demais ou na própria planta de locação, né? Que já mostra aí a cobertura. Eu não coloquei aqui porque essa planta não está discriminada na NBR 6492, mas a gente vai também estudar um pouco sobre telhados aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre a planta de cobertura. Agora a gente vem para a planta baixa. A planta baixa que é o que é confundido um projeto arquitetônico com a planta baixa, né? De tão importante que ela é. A planta baixa, ela também é chamada de planta de edificação, é a vista superior de um plano secante, né, um plano de corte, localizado a uma altura de 1,50 do piso. Portanto, uma construção vai ter uma planta baixa para cada pavimento. Então, o que acontece na planta baixa? Eu faço um corte na construção, a uma altura de mais ou menos 1,50 e olho de cima. Então, o resultado é isso daqui. Nesse caso aqui, ela já está representada na forma técnica, tá? É assim que uma planta baixa é representada tecnicamente. A gente também vai estudar isso com mais detalhes futuramente, mas vocês podem observar que existem muitos símbolos, existem nomenclaturas, cada ambiente está numerado, vocês podem ver que existem símbolozinhos nas portas e janelas, existe um símbolozinho aí, xadrez redondinho com um número, né, 0,15, 0,10, que isso é a altura de nível. A gente vai ver tudo isso com mais detalhes depois. O outro, né, o penúltimo, a penúltima forma que a gente vai ver a construção são os cortes. Cortes é um plano secante vertical que divide a edificação em duas partes, sendo
Sendo que o observador será capaz de ver a construção por dentro na vertical, né? Porque na planta baixa a gente vê na horizontal, o corte é horizontal. Aqui no corte, ele é vertical. Cada construção deve ter pelo menos 2 cortes, que seria um transversal no sentido largura e um longitudinal no sentido comprimento. Então, aqui representando para vocês como é feito o corte, né? A gente faz, é como se a gente fatiasse a construção e olhasse para ela de dentro. E aqui abaixo e à esquerda de vocês, a forma técnica de representar. Então, vocês também podem observar diversos símbolos que estão aí, que a gente vai ver com mais detalhes futuramente na disciplina. Aquele corte era um corte, no caso, transversal, que era no sentido largura, e neste caso aqui, um corte longitudinal. Então, vocês estão vendo que os 2 cortes são correspondentes à mesma edificação. Eu só estou vendo ela de ângulos diferentes. Aqui o corte longitudinal, onde eu estou vendo diversos símbolos, né? A simbologia toda aí também, que a gente vai estudar com mais detalhes futuramente. E por fim, as fachadas, que são a representação gráfica de planos externos da edificação. E é a observação que nas fachadas não deve haver setas indicativas de materiais que serão utilizados, cores de tintas e outras especificações necessárias. Não há dimensões, né? Não há medidas nas fachadas, apenas desenhos e suas setas indicativas. Cada projeto deve contemplar pelo menos 2 fachadas para indicar quais são os materiais que serão utilizados, né, na parte externa da edificação. Então, vocês estão vendo que a gente vai ter bastante trabalho aí na disciplina, não é mesmo? Bom, pessoal, então é isso. Esses são os elementos que compõem um projeto de arquitetura, de acordo com a NBR 6492, de 1994. Né? A NBR é velha, mas é mais nova que eu. E agora, quando eu falar a respeito de planta baixa, de cortes, vocês já vão ter uma noção do que se trata, né? Já vão entender um pouco melhor sobre isso. Eu vou ficando por aqui, vou deixar meu beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!